Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus, Jesus é bom, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Nós estamos mais uma vez aqui neste local, é porque a graça dele nos alcançou, a misericórdia dele nos alcançou, e muitas das vezes nós ouvimos da boca de pessoas e até mesmo pensando isso deve ser jargão de pregador. Os irmãos querem muitas das vezes emocionar, mas quando nós olhamos para a situação que está no mundo, nós somos privilegiados e mais uma vez nós estarmos louvando e agradecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem a total liberdade. Eu não sei o que você vem buscar, talvez a sua bênção é física, talvez a sua bênção é espiritual, mas a palavra do Senhor nos afirma que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. A palavra nos diz que aonde o Senhor é invocado, aonde o nome dele é invocado, o local se torna santo, e nós estamos na presença daquele que tudo faz, daquele que tudo opera. Não deixe nada tirar a sua atenção, não deixe que os problemas rompem a sua bênção, pois você está no lugar certo, na hora certa, e você tem a total liberdade de abrir o seu coração, de falar com o Espírito Santo, e Ele irá te entregar aquilo a qual você está pedindo, em nome do Senhor Jesus. Sem tomar muito tempo, eu convido a todos a estar abrindo as vossas Bíblias, o Evangelho ao qual escreveu São João, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho a qual escreveu São João, capítulo de número 5, o tema da campanha. Hoje é o último dia da campanha, creio que o Senhor já falou poderosamente, creio que Ele irá falar ainda mais ao nosso coração. O Evangelho segundo a qual escreveu João, capítulo de número 5, verso de número 3, o Evangelho a qual escreveu São João, capítulo de número 5, verso de número 3. Amém? Todos encontraram a palavra do Senhor que nos afirma assim: estes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Verso de número 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Amém? Podemos tomar os vossos assentos, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Estamos no último dia dessa campanha. A campanha que por título O Mover das Águas. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João que Jesus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus ele estava aqui nessa terra como homem, Ele libertou, Ele transformou, Ele levantou muitos daqueles que iriam ao seu encontro. Multidões acompanhavam Jesus, pois se ouvia falar que aquele homem fazia coisas extraordinárias. Ouvia-se que aquele homem fazia o cego de nascença voltar a enxergar. Ouvia-se que aquele homem fazia o paralítico de nascença voltar a andar. Então a fama de Jesus percorria a todos os cantos de Jerusalém. Então é notório que uma multidão o acompanhava. Pessoas que queriam receber uma cura, uma pessoa que queria receber uma libertação, eles iam ao encontro de Jesus, crendo que Jesus iria curar, crendo que Jesus iria fazer algo na vida deles. Então, na nossa vida não é diferente.
quando nós cremos que Jesus pode fazer um milagre, quando nós cremos que Jesus ele pode fazer abundantemente, muito mais daquilo que nós pensamos ou nós imaginamos. Muitas das vezes nós adentramos dentro da igreja cabisbaixo, tristes, angustiados. Muitas das vezes nós dissemos que a nossa vida está de ponta cabeça. Talvez muitas das vezes nós entramos num culto desse sem muita perspectiva, sem muita fé, sem muita ambição, e muitas das vezes nós saímos num culto e dissemos: Jesus não falou comigo, a palavra não veio ao meu encontro. Mas muitas das vezes nós estamos na casa de Deus desapercebidos, muitas das vezes nós adentramos na casa de Deus só fisicamente, mas espiritualmente nós estamos em outro lugar. Espiritualmente nós estamos pensando no que nós vamos comer na janta. Muitas das vezes nós estamos pensando no que nós vamos fazer no dia do amanhã. Eu quero dizer para você que o amanhã ele ainda não existe. O amanhã ele é ilusão. Muitas pessoas deitaram no dia de hoje e não se levantaram. Quando o despertador hoje tocaram, mas a pessoa não se levantou da cama. Ele tinha planos, ele tinha sonhos, ele tinha projetos, mas ele colocou o seu projeto, ele colocou o seu plano na mão do homem. Mas quando nós colocamos o nosso projeto, o nosso sonho, a nossa promessa na mão de Deus, ele irá fazer aquilo a qual nós temos buscado, ele irá fazer aquilo a qual nós temos perseverado. Basta você entrar na presença de Deus confiante, mas basta você entrar na presença de Deus convicto e dizer: hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia da minha bênção. Como foi dito aqui sobre uma promessa, muitas das vezes nós recebemos uma promessa da parte de Deus, mas nós olhamos para nós mesmos e dizemos: isso não vai acontecer comigo, eu sou limitado, eu sou pecador. Mas nós esquecemos é que Deus me promete, e quando Deus promete, Ele irá fazer, Ele irá operar, Ele irá te levantar. Mas basta nós pegarmos essa palavra e guardarmos ela no nosso coração, e o Senhor há de fazer nas nossas vidas. E a palavra agora nós pegamos por tema. Agora o Senhor ministrou ao servo do Senhor, que é o anjo dessa igreja. Agora vai contar a história de um homem. Agora ele estava naquele tanque havia 38 anos. 38 anos esperando por uma bênção. 38 anos esperando por um milagre. 38 anos, quase 4 décadas, esperando por aquilo que ele estaria ali buscando. Quantas vezes nós vemos pessoas receber a bênção? Quantas vezes nós vemos o nosso irmão do lado recebendo a vitória dele, e nós guardamos o nosso coração e indagamos a Deus e dissemos: a minha hora não vai chegar, o meu tempo não vai chegar. Muitos estão recebendo, muitos estão contemplando a bênção de Deus na vida dele, mas a minha hora parece que não chega. Dá para nós imaginarmos a situação daquele homem, psicologicamente, emocionalmente. Aquele homem era jogado ali. A Bíblia vai nos dizer que era um dia de festa, quando todos estavam se alegrando, quando todos estavam festejando. Aquele homem estava naquele tanque, esperando uma expectativa. Muitos vão dizer, muitos historiadores vão dizer que no mundo do Oriente havia uma superstição, que no dia do ano novo o anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que chegasse, mergulhasse naquele tanque, sairia curado. Mas era uma superstição, era uma crença, a qual o povo judeu dizia, a qual o homem dizia: se você fazer isso, você vai ser curado, se você for ali, você vai ser curado. Mas a cura daquele homem nunca chegava, a bênção daquele homem nunca chegava. Então todos os anos
dizia: hoje é o dia da minha cura, hoje é o dia da minha vitória. Aquele homem estava esperando uma data comemorativa, aquele homem estava esperando uma data especial para que o anjo descia e agitava as águas. Muitos dos crentes hoje em dia estão esperando uma data especial para receber a cura. Muitos estão no dia de hoje esperando uma festividade para receber a sua bênção, mas nós sabemos que Deus, Ele não age na liturgia humana. Deus pode dar a sua bênção no culto de terça-feira, Deus pode te dar a sua bênção no culto de sexta-feira, Deus pode te dar a sua bênção no culto de domingo, Deus pode te curar na abertura do culto, Deus pode te curar na parte dos dízimos e das ofertas. Deus não está limitado ao homem natural, Deus não está limitado à nossa crença humana. Deus pode te curar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta você acreditar. Basta você acreditar no seu milagre. E hoje eu quero falar das 3 esperanças que aquele paralítico tinha. Ele tinha 3 esperanças. A primeira esperança que ele tinha era no tanque. Ele estava tão vidrado no tanque que ele se esquecia de tudo que estava ao seu redor. A mente dele estava tão ligada no tanque que quando Jesus veio falar com ele, ele começou a falar coisas negativas. Aquilo que era para aquele homem ser uma bênção, acabou se tornando até mesmo uma desgraça. Ele estava esperando a água se movimentar, ele estava esperando o anjo descer certa vez para agitar aquela água, mas nunca aquele anjo descia, nunca aquele anjo descia e ele conseguia ir até ali. Então a esperança dele estava numa coisa material, a esperança dele estava nas coisas desse mundo. Como foi dito no começo do culto, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O nosso socorro, ele não está aqui embaixo, o nosso socorro não está na mão do homem, o nosso socorro não está na mão do juiz, o nosso socorro não está na mão do médico, o nosso socorro não está na mão do INSS, o nosso socorro está nas mãos de Deus. É dele que vai vir o nosso socorro, é dele que vai vir a nossa bênção. Então a primeira esperança daquele homem era o tanque. Ele ficava vidrado no tanque, ele estava que nem aquela mulher que andava corcunda, só olhando para baixo, só olhando para a terra, não conseguia olhar para o céu, não conseguia levar os seus olhos para o céu. E quando nós elevamos os nossos olhos para o céu, quando nós elevamos o nosso pensamento ao céu, quando nós estamos ligados no pensamento ao céu, a Bíblia vai nos dizer que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Quando nós estamos apenas com os nossos pés sobre a terra, o nosso espírito está ligado no céu, nós iremos receber a nossa vitória. Glória a Deus. O nosso socorro não vai vir dessa terra. O nosso socorro, a nossa esperança, se você estiver esperançoso desse mundo, eu quero falar algo para você. Você vai se decepcionar. Jesus, aleluia. Porque aquele homem ele estava decepcionado. Todos os anos ele ia naquele local. Talvez o seu familiar olhava para ele e dizia: mais um ano, mais uma vez você vai ali, mais um culto, mais uma festividade. E talvez aquele homem dizia: hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia que eu vou receber a minha cura,
É hoje que eu vou sair andando daquele local. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele sobe para Jerusalém e chega naquele local. Jesus ele vê aquele homem deitado naquela maca. A palavra que aparece para aleijado é recitado, ou seja, aquele homem era atrofiado. As pernas dele não tinham forças para se levantar. Aquele homem, ele não conseguia andar, ou seja, ele começava a se rastejar. E a palavra no versículo de número 3 jazia, é que as pessoas jogavam ele ali, deixavam aquele homem à mercê, jogado. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus chega perto dele e sabia que ele estava há tanto tempo naquele estado. E Jesus faz uma pergunta para aquele homem: você quer ficar são? Mas aquele homem, quando Jesus está na frente dele, ele começa a pensar coisas negativas. Ele começa a colocar a esperança nas coisas dessa terra, pois a segunda esperança que aquele homem tinha era no homem. Ele dizia: ninguém me ajuda a chegar lá. Ou seja, ele estava colocando também a esperança na ajuda do homem. Ele estava colocando a sua expectativa, a sua cura, o seu milagre na mão do homem. Então ele vai dizer: não tem homem algum que me leve até lá. Quantas vezes nós estamos também esperando na ajuda do ser humano? Muitas das vezes nós colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança na mão do homem, na mão do irmão, na mão da irmã, mas nós sabemos que nós temos o livre acesso à liberdade para nós falarmos com Deus, para nós dobrarmos o nosso joelho, e o Espírito Santo há de nos ouvir, o Espírito Santo há de levar a nossa oração até Deus. Mas nós pegamos e dizemos: olhe para mim, irmão, não é errado você pedir uma oração, não estou querendo dizer isso, mas Deus também quer ouvir na sua boca aquilo a que você quer. Deus quer ouvir de você a sua perseverança. Deus quer que você também dobre o seu joelho e comece a orar, e comece a falar. Não coloque a sua esperança na mão do homem. Aquele aleijado, ele estava colocando a esperança dele, o milagre dele, a bênção dele na mão do homem. E Jesus faz uma pergunta: queres ficar são? Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Isso nos faz lembrar daquela mulher do fluxo de sangue, de Marcos capítulo de número 5. Aquela mulher vai dizer que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, com o homem. A expectativa dela estava na mão do homem. Mas a Bíblia vai nos dizer que a situação dela só piorava. A situação daquela mulher só piorava dia após dia. Mas o texto vai nos dizer que ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela ouviu falar da palavra e ela talvez pensou: hoje eu vou ir até lá e Jesus há de me curar. Eu não vou colocar a minha expectativa no homem dessa terra. Eu vou ir até Jesus e apenas se eu tocar nas suas vestes eu serei curada. Aquela mulher começou a exercer a sua fé. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher ela tocou nas orlas de Jesus e ela foi curada. E Jesus, ele sentindo que saiu o poder dele, disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e ainda o Senhor fala quem te tocou. E Jesus fala assim: mas virtude saiu de mim. Muitas das vezes nós adentramos na casa de Deus, nós adentramos a esse culto, e nós muitas das vezes pensamos que nós estamos tocando em Jesus. Não basta
situação, cabisbaixo, oprimido, pensando que a minha cura não vai vir, mas ele estava colocando a esperança dele no tanque, ele estava colocando a esperança dele no homem, e a terceira esperança daquele homem é nele mesmo, na força dele mesmo, porque Jesus disse: você quer ficar são? Ele diz: não tem homem algum que me leve, e quando eu vou, outro desce no meu lugar. Então também ele estava querendo ser curado pela força física dele, ele também estava querendo ser curado pela força do braço dele, e eu te digo, você sozinho você não vai conseguir. Você pensa que você é forte, você pensa que você é valente, mas sem Jesus Cristo você é fraco, sem Jesus Cristo você é nada, sem Jesus Cristo você não vai sair do lugar. Outros vão passar na sua frente, outros vão receber a vitória, outros vão cantar o hino da vitória, e você vai dizer: não vai chegar a minha hora. Sabe por que muitas das vezes não chega a sua hora? Porque você quer fazer da sua cabeça, muitas das vezes você quer usar a sua força física, e eu te digo, com a sua força física você não vai a lugar nenhum. Pedro pensou que no Getsemane ele iria libertar Jesus, puxando uma faca e cortando a orelha de Malco. Jesus olhou para ele e disse: eu não preciso de você, eu não preciso da sua ajuda. Oh, irmão, quão poderoso é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é abençoador, o nosso Deus, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer transformar, mas basta nós colocarmos a esperança nele. Não coloque a esperança no homem, não coloque a esperança em você mesmo, pois muitas das vezes nós não recebemos a nossa cura, não recebemos a nossa vitória, é porque nós estamos caminhando nessas três esperanças. É Deus, aleluia. Nós temos que colocar a nossa esperança em Cristo. A nossa esperança tem que estar firmada em Jesus Cristo. A esperança daquela mulher sírio-fenícia, de Mateus capítulo 15, aonde vai dizer que a sua filha estava terrivelmente endemoniada, e aquela mulher ela vai até Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção é que a primeira resposta de Jesus é o silêncio. Jesus ele se cala diante daquela mulher, mas aquela mulher ela não desiste, ela persevera. E a segunda resposta que Jesus dá para ela é o não. O não a qual Jesus dá para ela também não desanima aquela mulher. Aquela mulher estava em busca de um milagre. Aquela mulher estava buscando pela sua família. Aquela mulher estava talvez buscando, se fosse no dia de hoje, pelo casamento dela. Aquela mulher, se fosse nos dias de hoje, ela estava buscando pela vida física dela, pela vida emocional dela. E quando Jesus se cala, quando Jesus fica calado, e ela começa a gritar, e os discípulos olham para Jesus e dizem: dispensa ela está fazendo muito barulho, ela está chamando a atenção dos demais. E Jesus ainda fica calado, e Jesus ainda fica quieto. Talvez Jesus pensou naquele momento, partindo do pressuposto: eu quero ver até onde ela vai chegar, eu quero ver até onde essa mulher está buscando pelo milagre dela. Muitas das vezes nós paramos no começo, agora nós damos o primeiro passo, nós oramos, nós dobramos o nosso joelho e pensamos: Jesus não está me respondendo, Jesus está calado comigo. Mas Deus quer que você persevere, Deus quer que você avance, Deus quer que você toque o seu joelho, coloque a cara no pó, e Deus está esperando a sua perseverança. Você quer muitas das vezes
Bartimeu. Quando Bartimeu começou a clamar, a multidão mandou ele se calar. Quando Bartimeu começou a se levantar e dizer: hoje é o dia do meu milagre, se levantou uma multidão e disse para ele: fica quieto, que hoje não é o seu milagre. Mas aquele homem, ele era cego, mas ele não era surdo, mas ele começou a clamar cada vez mais alto. Então ele começou a intensificar a sua oração, ele começou a intensificar, se fosse no dia de hoje, o seu jejum. Ele começou a intensificar e dizia: eu vou receber o meu milagre. Eu não quero saber se o meu vizinho está falando isso, eu não quero saber se aquela pessoa do meu trabalho está falando isso. Eu vou receber o meu milagre. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vai, busca ele, vem voando, pois o mestre te chama. O segredo está em nós, irmãos. É Deus, aleluia. O segredo está em nós. A chave da vitória está nas nossas mãos. Aleluia. É nós que não queremos, muitas das vezes, receber o nosso milagre. É como Jesus disse para aquele leproso. O leproso disse para Jesus: o Senhor pode me limpar? Jesus disse: sim, eu quero. Jesus, ele quer nos curar. Jesus, ele quer nos abençoar. Jesus, ele quer entregar coisas grandes. Mas nós estamos com o mesmo sentimento daquele coxo. Quando Jesus está em nossa frente, nós colocamos empecilhos, nós começamos a dar muitas desculpas, nós começamos a inventar tantas coisas, nós dissemos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o Senhor perguntou para aquele homem: quer explicação? A cura daquele homem não foi apenas física, mas também foi espiritual. Jesus curou aquele homem por completo. Jesus fez uma obra naquele homem por completo. Jesus não curou aquele homem pela fé dele, pois se fosse pela fé dele, ele não iria ser curado. Aleluia. Mas Jesus curou ele pela sua palavra. É pela palavra que nós vamos ser curados. É pela palavra lançada no culto, e que quando nós guardamos ela no nosso coração, é com essa palavra que nós vamos avançar. É com essa palavra que nós vamos se manter de pé. Como aquele centurião disse para Jesus: basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra a qual você guarda no seu coração. É por muitas das vezes o inimigo, ele quer distrair muitos crentes do culto, pois ele sabe que uma palavra pode mudar a sua vida. Uma palavra que é ministrada, uma palavra que é dita, pode transformar a sua vida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Meu Deus. Jesus disse para aquele homem: levanta e anda, Aleluia. tome a sua cama e vá embora. Você nunca mais vai voltar para este local. Alguns dizem que a cama daquele homem era o testemunho dele, para todas as vezes ele olhar para aquela cama, para aquela maca, e se lembrar de onde ele saiu. Mas aquela maca também simboliza o descanso de toda a luta, de toda a batalha a qual aquele homem enfrentou, de todos os dias que ele passou com aquela enfermidade. Aquela cama simbolizava o descanso para aquele homem. Jesus tirou o peso de cima daquele homem. Jesus tirou o fardo de cima daquele homem. E nessa campanha
E nesse dia, você venha olhar para o céu. Não venha colocar a sua esperança no homem. Não venha colocar a sua expectativa aqui nessa terra. Pois o nosso socorro, a nossa bênção, ela vai vir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não quero tomar muito tempo dos irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor colocara ao meu coração. Aquele homem tinha 3 esperanças: o tanque, o homem e nele mesmo, mas a esperança dele era no Senhor Jesus Cristo. A cura dele ia vir no Senhor Jesus Cristo. O seu milagre, a sua cura, a sua transformação. Talvez o seu problema não é físico, mas é psicológico. Talvez o seu problema não é psicológico, mas é financeiro. Talvez o seu problema não é financeiro, mas é familiar. E você venha colocar a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Ele irá resolver, Ele irá, no tempo certo, entregar na sua mão. Que os irmãos fiquem com essa palavra em nome do Senhor Jesus, e você possa aplaudir o nome de Jesus.